Podes usar. Eu lá sei como é que metes no contexto. Então, olha. Então é assim, a história do Spock está ligada à minha história na orientação. Eu vim para o Spock, aliás, eu comecei vim para a orientação porque a Susana Pontes estava no mesmo ginásio onde eu estava e ela convidou-me a vir fazer a primeira prova de orientação que eu fiz, que também era o primeiro troféu de orientação do Spock. Portanto, isto é em 2002, novembro de 2002. Portanto, eu estou ligado, ou a minha parte da orientação está ligada à história do Spock, porque eu participei no primeiro troféu de orientação que o Spock organizou. Isto em novembro de 2002, portanto, já lá vão muitos anos, no Jamor. Lembro perfeitamente, a minha primeira prova, achar o mapa, achar o cartão, aquilo era tudo muito difícil. Ainda foi com cartão e com os alicates, portanto ainda não foi com o Sport dentro, a minha primeira prova. E pronto, fiz 25º no Open masculino, não foi um bom resultado, mas foi a primeira experiência. Depois, ainda também ligado ao Spock, porque tem muito a ver com a história do Spock, eu participei no terceiro troféu de orientação que o Spock organizou, que foi em Monsanto, aí já com o Sport dentro. E foi a minha segunda experiência de orientação, um ano e pouco depois, foi em 2003, em setembro de 2003, portanto tinha o Spock pouco mais de um... Aliás, fazia o Spock o primeiro aniversário, 6 de setembro de 2003, e participei no terceiro troféu de orientação do Spock, e portanto foi a minha segunda prova de orientação, aí com um resultado melhor, foi 15º, foi difícil, longo, e a partir daí ficou o bichinho. E passado 4 meses, em janeiro de 2004, eu faço sócio do Spock, na prova, neste caso no quarto troféu do Spock, foi a quarta prova orientada pelo Spock em Montemor, onde experimentei aí a orientação um bocadinho mais a sério, com amigos, levava amigos e entrei então para o Spock, fiz-me sócio do Spock apenas em 2004, enfim o Spock tinha nessa altura 2 anos, não chegava ainda a ter 2 anos, 1 ano e 4 meses, e portanto sou, apesar de tudo, sócio quase desde o início do Spock. Pronto, só para continuar então um bocadinho mais a história, fiz-me sócio do Spock em 2004, como já tinha dito. Em junho de 2004 participei na primeira organização do Spock, foi também um troféu, foi o 5º troféu do Spock em Monsanto, foi uma prova, talvez a prova ainda hoje do Spock na área de Lisboa que mais participantes teve, porque depois temos as provas em Mora que tiveram muitos participantes, mas em Lisboa seguramente foi das provas com mais participantes. Eu lembro perfeitamente dessa prova porque estive na organização desde o princípio, a ajudar, foi o Luís Fernandes, na altura era o diretor de prova, esteve a ajudar em várias vertentes da prova e obviamente uma parte muito engraçada foi porque oferecemos um porco no churrasco no final. E no fundo esta era o que se passava com o Spock nessa altura. O Spock era feito de vários amigos que tinham uma convivência muito próxima entre si e que levavam um pouco o Spock àquilo, e fizeram o Spock daquilo que ela é hoje, que era um clube mais de amigos que estavam ali mais pela diversão, não só pela orientação em si, que era uma vertente importante, mas também por toda a vertente do passeio cultural, de visitar os sítios onde nós íamos, da comida que ainda hoje se mantém para um grupo de pessoas, e essa parte toda se manteve, e foi um dos motivos porque também o Spock é aquilo que é hoje, foi por causa disso. Eu apenas comecei a fazer BTT em 2006, e depois fui convidado pelo Luís Santos em 2006 também a fazer uma direção de prova de BTT, e foi aí que o Spock voltou um pouco à organização de provas de BTT. Porque antes disso, apesar de ter a Susana Pontes, que já é multicampeã no BTT, a verdade é que não havia muita gente disponível para a organização de provas, porque eram poucos. Ainda hoje somos. Hoje o grupo BTT ainda é um grupo pequeno, são 10, 12, 14 pessoas, portanto é um grupo muito pequeno para poder ter uma participação organizativa grande, portanto dependemos do próprio clube para fazer organizações, e em 2007 o Luís Santos faz-me um desafio, aliás, até acho que ainda foi em 2006, o Luís Santos faz-me um desafio, eu já tinha começado a fazer BTT, de fazer uma organização de uma prova de BTT para o Spock, e isso aconteceu em 2007, foi a minha primeira direção de prova, e foi a primeira, foi o quinto? Não pode ser, não, foi o terceiro troféu de orientação do BTT do Spock. Portanto, o Spock já tinha organizado 2 provas, uma em Montemor e outra em Monsanto, e esta foi a terceira prova da história do Spock, em 2007, e desde aí eu fiz mais 5
direções de provas de BTT e tenho ficado ligado desde aí ao BTT, mais do que ao pedestre, apesar de eu ter centenas de participações no pedestre. Criou o bichinho da BTT na altura e leva um bocadinho o BTT mais a sério do que hoje leva a pedestre, apesar de que ainda a época de 2009, 2010 eu participei em todas as provas da Taça de Portugal, quer de BTT, quer de pedestre. E assim foi em 2008, assim foi em 2007 e assim foi em 2006, portanto, eu desde que entrei no SPOC fazia sempre a orientação pedestre, a todas as provas, regionais, quase que locais e Taça de Portugal todas, e depois, quando entrou o bichinho do BTT em 2006, a mesma coisa, no BTT participava em todas as provas, daí ter estado no ranking do SPOC das mais participantes durante alguns anos exatamente por causa disso, fazia todas as provas, quer de pedestre, quer de BTT. Vou explicar melhor o que foi a presidência, porque aí tem uma história mais longa. Eu quando eu tentei a ser a direção de prova do BTT, estávamos em 2006, o Luís também pouco tempo depois, convidou-me para a direção do SPOC. E eu fui membro da direção do SPOC a partir de junho de 2007. E estive na direção do SPOC durante 3 anos e meio, mais ou menos, até dezembro de 2010. Apenas tive 1 ano e meio como presidente. Isto é, eu desde 2007 até 2009 fui apenas um membro da direção, era um dos vogais e, portanto, fazia parte da direção do SPOC. Em 2007, em 2009, com a saída do Luís Santos, enfim, eu aceitei o desafio de ser o presidente e fui o presidente entre julho de 2009 e dezembro de 2010, portanto, 1 ano e meio. Portanto, na história dos 10 anos do SPOC, eu tive praticamente 30% da vida do SPOC, ou 33%, 1/3 da vida do SPOC na direção. Primeiro, apenas como vogal, e, portanto, ajudando um pouco a direção, e nessa altura foi quando eu tive também mais direções de provas, e depois como presidente, porque para além das minhas 5 direções de provas BTT, eu tenho uma direção de prova de teste, e portanto eu levo 6 direções de provas da Taça de Portugal, muito longe do Luís Santos, muito longe de outras pessoas do SPOC, porque o SPOC neste momento vai organizar o 20º troféu pedestre, e parou por enquanto no 6º troféu de 7º de BTT. Portanto, como vês, a história, apesar de tudo, é longa em termos da participação e da ajuda nas organizações e de direção de prova, que é um papel super importante, que na pedestre tem sido possível fazer com que passe por várias pessoas. No BTT foi difícil até agora e com a minha mudança de vida no futuro será mais difícil ainda, mas esperemos que não seja por isso que o SPOC não volte a organizar provas da Taça de Portugal do BTT, apesar de eu não ter agora tanta disponibilidade. É assim, quer ser da direção, quer ser presidente, acho que são passos importantes, mas acho que é preciso saber o que é que se vai fazer. Acho que não depende só... Pois já temos que perceber que estamos aqui todos por Carolice e, portanto, quando participamos, quer nas organizações, que é uma parte importante, que todos devem fazer e todos devem passar por isso, porque só estando no lado da organização é que se percebe, quando nós estamos a participar, o que é que os outros sofrem. E isso é a primeira coisa que toda a gente que é sócia do SPOC deve sempre a preocupação de tentar perceber e tentar participar numa organização para perceber o que é que quem está do outro lado sofre quando está a organizar uma prova. E foi por aí que eu comecei. Portanto, eu comecei logo a organizar provas quando entrei no SPOC e, portanto, foi aí que ganhei um bocadinho o bicho também do que é um pouco a situação mais de ajuda de uma organização e de ajuda até dos diretores de prova, porque depois também tive esse papel de tentar ajudar os diretores de prova a fazer a melhor prova possível, tendo responsabilidade em algumas áreas dentro de uma organização. E daí as coisas evoluíram e o Luís convidou-me para fazer parte da direção no momento em que houve a saída de várias pessoas da direção do SPOC. Pessoas históricas do clube, que não só saíram do clube, como também alguns deles saíram da direção do SPOC. E eu vim colmatar um bocadinho essa saída, porque era já uma pessoa que, apesar de não estar há muito tempo no clube, 3 anos, não era muito tempo ainda, mas de qualquer maneira juntei-me à direção. E nessa direção, quer na direção do Luís entre 2007 e 2009, quer depois na minha própria presidência, eu acho que os momentos mais importantes são sempre quando organizamos provas. E é sempre uma grande satisfação quando o conseguimos fazer. Nas provas de BTT, a minha primeira grande satisfação já era da direção, porque foi em setembro de 2007, já era da direção, mas era também diretor de prova, foi conseguir realizar o primeiro troféu internacional da BTT no SPOC. Primeira vez que o SPOC organizou uma prova a contar pela WRE de BTT,
já tinha organizado, com a minha ajuda também, um WRF de Extra em Mora, mas que participar e organizar um WRE de VTT é bastante diferente e acho que isso são sempre os momentos mais importantes numa presidência. E também é importante manter a estabilidade de um clube enquanto está na presidência ou enquanto está na direção, mantendo as pessoas motivadas para participar nas provas, conseguindo manter uma organização do clube para que todos possam participar e para que todos possam ir às provas e sentir-se bem no clube e não procurarem mudar para outros clubes, também incentivar outras pessoas a virem para dentro do clube e obviamente, pronto, quando uma pessoa está na presidência tem muito mais responsabilidade porque além disso também tem que assumir todo o que é o relacionamento com os outros clubes e tudo o que é o relacionamento com a própria FPO. Também aí coincidiu que eu estive também na direção da FPO enquanto fui presidente do SPOC e portanto foi mais uma coisa que acumulei na altura e foi muito importante porque nesse período passou-me, por exemplo, o Old Master em Leiria, que foi uma das provas mais importantes que realizámos em Portugal, com o maior número de participantes que tivemos em Portugal até hoje, porque realmente foi uma prova super, super importante para nós, e também na organização do Campeonato do Mundo, onde que eu estava também em representação do SPOC, mas também em representação do que é a orientação, e lá está, mais uma vez, onde ao dispor a prática que já tinha em organizações para a organização de eventos importantes. E obviamente que eu digo que as organizações são sempre os eventos mais importantes. Mesmo tanto quando se está na presidência do clube, quando também é importante o relacionamento com os outros clubes e com os outros presidentes e com a FPO. E eu acho que no momento em que organizamos uma prova, e tivemos várias na história do SPOC que foram muito importantes, já referi uma, o WRE de Mora de 2006, se não estou em erro, mas depois o Luís é melhor nas datas. O WR de Mora foi, sem dúvida, muito, muito marcante para todos os que estiveram na organização. O meu WRE é meu, entre aspas, do clube, mas de BTT, que eu fui diretor de prova, também foi marcante, eu acho. Foi a primeira prova que o SPOC voltava a organizar e com tanta importância. E depois, enfim, eu acho que todas as provas que organizámos, desde os campeonatos nacionais de sprint, o POM em Mora em 2009, e todas essas pequenas coisas são todos momentos marcantes da história do SPOC e também de quem faz parte, quer da direção, quer como presidente, quer quem é meramente um participante na prova ou um organizador. Eu acho que esses são os momentos importantes da história do SPOC. Pronto, porque é que eu deixei a presidência em 2010? Primeiro porque eu também mudei de emprego em 2008, já estava na direção e achei que apesar de ter mudado de emprego, a minha vida profissional ia ser possível coincidir com a vida de presidente de um clube. Mas não é bem assim. Quando a exigência profissional ocupa-nos 12 horas por dia, a vida do presidente de um clube é praticamente impossível. E, portanto, eu consegui aguentar até dezembro de 2010, mas em dezembro de 2010 estava perfeitamente a ser impossível conciliar as duas coisas e não estava a dar, eu acho que não estava a fazer bem o papel de presidente porque não conseguia estar nem a par do que é que estava a passar no clube e estava a prejudicar a vida profissional. Infelizmente, quem nos dá dinheiro para nós nos alimentarmos são os empregos, não são os clubes, como eu já disse. A Carolice é uma parte muito importante e as pessoas têm que perceber que estar num clube, numa direção, estar num clube, numa organização, ou estar num clube como presidente, é não remunerado e, portanto, só se está porque se gosta, porque se quer, porque se está motivado para o fazer. Eu estava motivado para o fazer, queria o fazer, mas não tinha disponibilidade de tempo. E esse é o motivo principal porque tive que sair em 2010, não só daí, mas também depois da direção da FPO, porque era completamente impossível comatar as duas situações. Assim, a melhor de todas, assim, a melhor de todas é sempre chegar ao fim de uma prova e quando acabamos de arrumar tudo e estamos prontos para partir, para levar a carrinha à FPO, esses são sempre os melhores momentos da história, das provas, que sabemos que cumprimos. Mas eu acho que nos 10 anos que estou ligado ao SPOC há dois momentos marcantes. O primeiro foi quando me fiz sócio do SPOC, nunca mais me esqueço da prova que foi em Montemor, onde o SPOC teve um problema organizativo porque as vacas, ou um pastor resolveu libertar as vacas mesmo antes da partida de todos os atletas e foi engraçado, foi caricato e pensei, bolas, estes gajos têm mesmo que ter muita coragem, muita paciência, porque estavam as vacas na zona das partidas e foi assim um momento giro da história do SPOC e portanto fica marcado porque das tais coisas, foi a partir daí que eu vi o que é que era um grupo, o que é que era o trabalho de equipa num clube como o SPOC e que me levou depois também a acreditar numa organização
e a querer estar presente. E eu acho que depois os momentos mais marcantes são mesmo uma pessoa conseguir acabar da organização de uma prova e as pessoas serem satisfeitas. E aí há duas provas que eu acho que foram muito importantes. Foi a prova que organizámos em Sintra dentro do Palácio da Pena, que era uma prova de alto risco e que o SPOC conseguiu organizá-la, e acho que todos nós estivemos ali a lutar contra tudo e contra todos para conseguir fazê-la. E todas as provas em Sintra têm sido assim, mesmo as do BTT, e portanto acabar uma prova dessas são sempre marcantes, quando fechamos, mas claro que é marcante a questão das provas de BTT onde as pessoas saem satisfeitas, e eu acho que a nossa primeira prova de BTT que fizemos do WRE também foi um momento marcante, porque exatamente percebemos que houve ali muita gente envolvida e os estrangeiros que cá tiveram saíram satisfeitos e a partir daí voltaram muito mais vezes a Portugal, coisa que não acontecia tanto, ou não estava a acontecer assim tanto até aí, apesar que no ano anterior também a prova de BTT do WRE tinha tido bastantes pessoas, mas é marcante quando acabamos a organizar uma prova e sabemos que tudo correu bem e que as pessoas estão satisfeitas, e aí os momentos são esses. É o POM, é a primeira prova de Montemor onde estava ainda do outro lado, e a prova WRE. A pior experiência sempre. Não, há sempre más experiências. Claro. Acho que não são para trazer muito para conhecimento, mas eu acho que não é fácil estar na presidência ou na direção do SPOC. E não é fácil porquê? E nem sequer na direção de uma prova e na direção do clube. E os momentos piores são mesmo quando realmente tem que gerir os conflitos, e se entra em conflito com alguém tem que se tentar colmatar o conflito com que se entrou. E esses são sempre os piores momentos. E houve muitos, quer antes de pertencer à direção do SPOC, quer enquanto membro da direção, quer enquanto presidente. Há sempre momentos de maior conflito, e esses são sempre os piores momentos, porque a gente sente-se um bocadinho mais frustrado. É assim, acho que há duas vertentes hoje em dia dentro do SPOC, mas já o há há bastante tempo, mas acho que agora são mais marcantes. Para explicar um bocadinho. Eu acho que o SPOC, quando eu entrei, era um clube ainda relativamente pequeno, e as pessoas conheciam-se todas muito bem. E muitas delas criaram grandes amizades, exatamente porque, e existem grandes amizades entre as pessoas do SPOC, exatamente porque éramos um clube relativamente pequeno, e portanto nós convivíamos praticamente semana sim, semana não, e portanto íamos criando os nossos laços de amizade, íamos nos conhecendo, e isso foi sempre muito importante, porque conseguimos ter num grupo ainda relativamente pequeno, porque já tinha 30 ou 40 ou 50 pessoas, ou até 70 pessoas, ainda conhecíamos todos muito uns aos outros, e fomos fazendo as nossas amizades. Eu acho que hoje em dia o clube cresceu muito, e se calhar somos o dobro daquilo que eu estava a falar antes, se calhar agora somos 150 ou mais sócios, e portanto já há uma grande expressão de pessoas. Eu e muitos dos outros não conhecemos todas as pessoas que são sócios do SPOC, acho que é quase, não digo que é impossível, mas que é difícil, e também porque cada vez mais há uma vertente de pedestres muito forte, e uma vertente de BTT que se tem mantido muito estável ao longo deste tempo todo, não entrando muita gente nova. Explicando um bocadinho, na vertente de BTT nós não somos muitos, mas somos os mesmos, se calhar há 6, 7, 8 anos. Têm aparecido pessoas novas, têm vindo, têm ido embora, mas temos mantido mais ou menos o mesmo núcleo durante este tempo todo. E este núcleo, obviamente, é muito amigo entre si. Nós convivemos muito entre nós, fazemos coisas não só de BTT, mas convivemos, não só de BTT orientação, mas fazemos coisas fora da BTT orientação, fazemos maratonas, fazemos passeios, fazemos os caminhos de Santiago, muitos de nós já os fizemos juntos, portanto temos várias vertentes fora daquilo que é a orientação. E isso tem fortalecido, obviamente, os laços que existem neste grupo. E somos pessoas que confiamos muito uns dos outros, portanto temos um caráter de amizade muito mais forte do que eu acho que hoje existe na vertente pedestre, porque lá está aí, o grupo na vertente pedestre é muito grande, e as pessoas acabaram por constituir vários grupos dentro do pedestre, eu acho. Não há mal nisso, é o normal do crescimento de um clube, e portanto não estou aqui a referir como crítica ao clube, é normal, mal seria se o clube não crescesse, mas realmente hoje há dois ambientes diferentes. E o ambiente da pedestre, apesar de ainda se manter um núcleo, que ainda é o núcleo mais antigo, se continua a conviver e encarar as provas da mesma maneira, depois existem um núcleo mais competitivo, o núcleo dos mais novos, o núcleo dos mais velhos, quase, assim dizer, e portanto existem ali várias formas de estar na pedestre,
no caso do BTT é muito mais harmonioso. E isso também se nota em termos de orientação na globalidade. Porque eu tenho, agora este ano realmente não fui a nenhuma prova de orientação pedestre, foi o primeiro ano que ainda não fui a nenhuma prova pedestre da Taça de Portugal, pela primeira vez nos últimos 7 anos em que faço orientação, é a primeira vez que não o faço, vamos ver se faço ou não até o final do ano, ainda alguma, mas estando fora vai ser mais difícil, e realmente as últimas provas que eu me lembro de ir, acho que o ambiente, mesmo no ambiente pedestre global, já há muito mais dispersão e as pessoas também já se conhecem menos. Enquanto no BTT não, no BTT toda a gente se conhece, são 200, 300 pessoas que normalmente vão, e toda a gente se conhece e não há problema de ajudar qualquer outra pessoa, e o espírito competitivo está lá, mas ao mesmo tempo há um espírito entre ajuda, e se vemos alguém com problemas, se vemos alguém, não há aquela coisa de que, não vou ajudar porque eu quero ganhar a prova, não. Há muito mais fair play. Eu não devia estar a dizer isto porque as pessoas da pedestre não vão gostar, mas eu acho que há muito mais fair play na BTT do que há na pedestre. E na pedestre cada vez mais há muito mais competição. Porque há competição para se conseguir chegar à equipa a um bom lugar na classificação e depois para chegar ao selecionado para ir ao grupo de seleções, e tudo isto é muita competição, move muita adrenalina e portanto o ambiente transforma-se entre aqueles que competem e aqueles que são lá mais pelo lazer. E eu acho que essa vertente, apesar de no BTT também existe essa concorrência, no fundo depois as pessoas acabam por ter, porque se conhecem bem e porque ao saberem que aquela é a pessoa com quem tu estás a seguir a falar, ou com quem tu vais beber uma cerveja, ou comer uma santa, etc., tu tens uma relação muito mais próxima, portanto há muito mais entreajuda e um espírito de fair play muito diferente na pedestre. Isso tem-me levado a eu me concentrar hoje também muito mais no BTT do que na pedestre, porque me sinto muito melhor no BTT e do que me sinto na pedestre. Mas não quer dizer com isso que eu não gosto da mesma de patricar a pedestre, porque aquilo que nos leva a fazer a orientação é nós conseguimos esquecer aquilo que é o nosso dia-a-dia e é conseguirmos também fazer duas coisas em conjunto, que é desporto, que é saudável e quem gosta de fazer, Convívio. e o convívio não, mas o conseguir libertar, convívio também, como é óbvio, mas o conseguir libertar-te do que é o teu dia-a-dia e conseguir só estar a olhar para o mapa, tu tens de te concentrar naquilo e portanto tudo o resto vai desaparecendo. Mesmo quando estamos mais estressados no trabalho, mesmo quando estamos mais estressados nos estudos, aquilo é aquele momento e tudo o que está à volta, quando tu entras na floresta, vai-se esquecendo, e depois está lá, às vezes no fundo, às vezes perturba mesmo as nossas próprias, às vezes, mas outras vezes nós conseguimos mesmo, porque fazemos orientação, esquecê-lo. E isso é a parte boa da orientação, porque quando tu vais correr para um paradão, andar de bicicleta na estrada, ou andar de bicicleta só para um sítio sem ter um objetivo, tu ainda vais continuando a pensar nos teus assuntos e a matraquear a cabeça e a pensar, porra, mas eu não consigo uma vaga, ou eu não consegui aquela nota que queria, ou eu não consegui demonstrar a uma chefe qualquer coisa, e ali quando estás mesmo a fazer a orientação a sério e quando tens o teu objetivo fazer o melhor tempo, etc., tu esqueces, vais esquecendo dessas coisas, vão ficando em segundo, terceiro, quarto lugar, andam lá no teu subconsciente, mas não estão ali a massacrar a cabeça. E isso é uma parte muito importante, porque é que eu gosto da orientação. E, portanto, temporariamente, não tenho feito pedestre, mas obviamente que é algo para voltar, mal também esteja melhor fisicamente para fazer corrida, coisa que não estou hoje, mas que me vai fazer levar a voltar a isso. E obviamente que a ligação entre uma coisa e a outra, entre o que é hoje o espírito da orientação e aquilo que nós pretendemos na orientação, tem muito a ver com isto. É muito importante o convívio, é muito importante as amizades que se fazem na orientação, porque são importantes, não podemos abdicar delas, mas também é importante aquilo que tu ganhas com a orientação, que além destas duas, o convívio e as amizades, é tu conseguires te libertar do stress do trabalho e conseguires estar focado numa determinada situação, esquecendo e desligando um bocado do que é que te preocupa, fazendo desporto, que eu acho que é aquilo que é essencial. Essa pergunta é difícil, porque acho que se eu quisesse mudar alguma coisa no clube, se calhar tinha que voltar a ser um membro muito mais ativo do que aquilo que eu posso ser. Portanto, é difícil estar a dizer o que é que se pode mudar no clube. Há coisas boas, há coisas más, nunca se consegue agradar a todos, nós sabemos disso. Nunca se consegue nivelar a forma de tratamento de todos. E pronto, cada um de nós pensa sempre que há coisas melhores que podiam ser feitas. Mas eu sou daqueles que acha que para fazer melhor tenho que estar pronto para dar o corpo ao manifesto, como se costuma dizer. E neste momento acho que não estou com essa disponibilidade para o fazer. Portanto, há coisas que mudaria, claro, mas eu mudaria se tivesse essa disponibilidade para poder ajudar. E é isso que me falta a mim e, portanto, acho que não o podendo fazer, acho que, enfim, tenho que tentar fazer o melhor para ajudar naquilo que eu posso fazer. E quando puder fazer, quer nas organizações que aí vêm, quer noutras situações. Relativamente
à própria organização do clube como ele está, aos apoios que são dados, à forma como está estruturada essas situações. Enfim, não queria estar a entrar nesses pormenores, mas porque não é difícil quem está totalmente hoje de fora, porque é quase o que se passa, só estou ligado ao BTT, conseguir dizer que faria diferente daquilo que as pessoas que estão lá hoje na direção estão a fazer. Eu já passei pela direção, já passei pela presidência, sei quão difícil é. Sei que é sempre possível melhorar. E sei que nunca ninguém está satisfeito. Portanto, há sempre alguém insatisfeito. Eu tenho coisas que me sinto mais insatisfeito e tenho outras que sou plenamente satisfeito. É difícil dizer o que é que se mudava exatamente por causa disso, porque só quando lá se está do outro lado é que se pode dizer eu mudava isto e isto e consigo fazê-lo. Portanto, deste lado eu sei que é difícil convencer às vezes as pessoas que estão na direção a fazê-lo e portanto não vale a pena às vezes, não tendo disponibilidade para o fazer, estar a sugerir situações para mudar. Acho que deixei um bocadinho ao longo de toda esta conversa, mas tentando só resumir, eu acho que é importante ao longo, e o SPOC é importante para todos nós, por aquilo que nos traz, pelas motivações que nos traz e pela satisfação que nos dá quando conseguimos concluir alguma situação. E acho que a todos deixa aquilo que já disse antes, que é importante para todos os sócios participarem não só desportivamente a fazer as provas, mas também organizativamente. E só se percebe o que é que uma organização, quando nós estamos a participar numa prova, sofre, quando nós também já estivemos no outro lado da organização. E agir e é bom ir percorrendo os vários caminhos de uma organização. Estar nas partidas, estar nas chegadas, ajudar na logística, ajudar no estacionamento, ajudar com a comida, ajudar na própria direção de prova, na informática, na comunicação, no marketing, tudo isso são fatores que são importantes e acho que toda a gente pode participar e ajudar. E claramente a minha mensagem para todos é que se nunca o fizeram, venham, e se já o fizeram, mudem de áreas, porque às vezes é bom estarmos fora daquilo que é a zona de conforto. É muito bom estarmos sempre nas partidas e já estivemos 10 vezes nas partidas, mas é muito bom depois ir fazer uma chegada, se perceber o que é diferente. Ou estar na informática, ou estar no secretariado, que é algo que muitas pessoas não gostam de estar, mas é isso mesmo, é sairmos da nossa zona de conforto e percebermos que quando estamos numa organização, estamos numa equipa. E aprende-se muito quando se trabalha em equipa. E, portanto, acho que a mensagem para todos é venham às organizações, não se importem de estar ou não queiram estar sempre no mesmo sítio, não se importam de ir para uma zona que vocês tendem a se sentem muito confortáveis. Disse várias aqui, o estacionamento são praticamente situações que as pessoas não gostam de estar, as áreas de segurança, as áreas de secretariado, até a área de informática, são zonas que as pessoas normalmente não gostam muito de estar, porque é muito giro estar numa equipa técnica, é muito giro estar numa equipa de abastecimentos, também é outra coisa que normalmente as pessoas não gostam de estar. E eu acho que é importante, e a mensagem principal e esse POC aí tem muitas organizações no futuro ainda para fazer, e acho que é importante todos participarem nas organizações. E obviamente, eu acho que como atletas e como amigos que todos devemos ser, eu acho que é também ajudar a fazer um clima dentro do clube que todos somos diferentes, mas depois também todos somos iguais em termos de tentarmos e querermos o mesmo objetivo, que é nos divertirmos quando estamos em prova, fazermos os nossos resultados quando estamos em prova e quando estamos numa organização, conseguir que o clube consiga obter os bons resultados numa organização e satisfazer as pessoas que estão do outro lado. E eu acho que se todos trabalharmos como equipa para isso tudo, acho que o SPOC vai continuar a ser aquilo que é, vai continuar a fazer novas amizades entre pessoas e vai continuar a crescer e obviamente vai continuar a ter sucesso nas organizações. E acho que é isso que todos queremos que o SPOC tenha e continue a ter no futuro. E acho que foi conseguido durante estes 10 anos. Quer desde a primeira prova que eu participei há quase 10 anos atrás, foi no Jamor, em que vi uma equipa muito colaborativa a organizar uma prova, até à última prova em que tivemos a organização, continua igual, quer no pequeno mexa-se mais, que é uma prova que às vezes faz com 4 ou 5 pessoas, até um POM que faz com 70, tudo isto é o SPOC. E portanto, tudo isto é importante e todos temos um papel a desenvolver nestas coisinhas todas. E essa é a mensagem para todos, participem, não se importem de ajudar e venham, porque realmente é bom estar numa organização. Há outra mensagem importante que é para todos, eu estou ligado ao BTT e acho que é importante. O clube no BTT tem tido, aos últimos anos, não tem conseguido renovar a sua equipe. Quando eu comecei no BTT, ainda a Filipe e o Gonçalo eram juvenis, foram crescendo e nós tínhamos participação de jovens e portanto isso ajudava o clube a pontuar e ajudava o clube
a ter mais participação até nas provas. Hoje em dia, quer o Gonçalo, quer a Filipe já são atletas séniores e, portanto, já não ajuda na pontuação da equipe. E o que se tem vindo é que há um núcleo que se manteve e se mantém ao longo destes anos todos, uma Susana, um Rui Petão, depois a entrada de Jorge Bastos, o Miquel Memetô, até o Manuel Relvas, o Luís Patrício, a Filipe, o Gonçalo agora menos, mas depois estou eu, está o Paulo Afonso, enfim, estão vários atletas que estão há muitos anos sempre a fazer BTT. Está o Vítor Rodrigues e o Carlos Coelho fizeram BTT e agora fazem menos, o Gonçalo também. Houve pessoas que entretanto também por motivos familiares têm feito menos, que é o Jorge Pimentel e o Simão Cartel, mas o que não se tem visto é novas pessoas a virem fazer BTT. Houve algumas tentativas ao longo deste tempo de mais pessoas fazerem, como o Luís Gonçalves, como outras pessoas, mas a verdade é que depois acabam por não ficar. O Nelson Graça, que agora, enfim, foi uma pessoa que também durante o tempo também fez. O André Eusébio foi outra pessoa que também tentou fazer Ori BTT. E no fundo nós não estamos a conseguir captar essas pessoas para o BTT. E temos muitos jovens no clube que eu não acredito que não andem de bicicleta. Nós fazemos regularmente em Sintra e em Monsanto treinos semanais. São treinos de passeio, qualquer pessoa pode vir. O Fernando Miranda era uma pessoa que, por exemplo, também se juntou há relativamente pouco tempo ao BTT, a Alexandra Coelho também agora faz muito menos BTT, que fazia, ou que não fazia praticamente provas nenhumas, tem vindo treinar connosco, começou a fazer estrada connosco, começou a fazer mais passeios de BTT e agora está muito mais ativo e esta época praticamente fez a época toda a fazer provas de BTT. Nós fazemos treinos, portanto a pessoa não precisa de entrar logo para uma prova de BTT. Não, pode vir treinar connosco, perceber a técnica de andar de bicicleta, perceber a técnica de subida, as técnicas de descida, as técnicas depois de orientação. Nós estamos cá para ajudar, somos vários e vários com disponibilidade para ajudar. E eu acho que se as pessoas quiserem, essa é uma mensagem que eu gostava de tentar captar mais pessoas, é exatamente para o BTT, que não tem crescido nos últimos anos, tem inclusive decrescido em termos de participação de algumas pessoas do SPOC, e eu acho que temos tantos jovens, e eu não acredito que os jovens não façam BTT ou não andem de bicicleta. E, portanto, se é uma questão de não terem a prática de descer bem, de subir bem e depois ler o mapa em andamento, etc., nós estamos cá para ajudar. E existem várias pessoas no SPOC que têm disponibilidade para o fazer. É só uma questão de quererem. Então a mensagem que deixo é essa mesmo. Venham participar nos nossos treinos de BTT. Quem quiser, diga. Nós estamos no Facebook e temos um grupo de Facebook só para o BTT do SPOC. Só estão pessoas do SPOC nesse grupo. E, portanto, marcamos com regularidade treinos de estrada, treinos em Monsanto, treinos em Sintra. E, portanto, estamos sempre disponíveis para quem quiser começar a vir andar a bicicleta connosco. Somos muito pacientes, não estamos a andar ninguém, não deixamos ninguém para trás, nunca perdemos ninguém num treino. Se a pessoa tem uma avaria, ficamos a ajudar, reparamos as avarias, não há problema nenhum em vir experimentar connosco. E depois, com o tempo, se quiser começar a fazer o Ori BTT, estamos cá para organizar as boleias, estamos cá para organizar os alojamentos. E acho que é a mensagem mais importante, é tentar captar pessoas para o BTT, uma vez que a pedestre acho que não precisa neste momento de mais captações, a não ser começar a ter muito mais resultados, mas era isso que também queríamos ter no BTT, resultados, e voltar a estar em terceiro, primeiro, segundo, entre equipas, coisa que não estamos e que cada vez será mais difícil. Obrigado, Tiago. Graças. Bom aniversário!